Boa tarde, sejam todos bem-vindos aqui na CEPAL, Sociedade Espírita, Paz, Amor e Luz, que sente-se honrada em recebê-los, onde passaremos momentos bem agradáveis à luz da nossa doutrina, a doutrina espírita. O nosso expositor da tarde e noite já se encontra aqui, é o nosso amigo e irmão espírita Marco Antônio Padovani, que está vinculado à URI 10ª Região e à CEPAL. Ele abordará temas importantíssimos para nós, como já estamos vendo aqui no seu primeiro slide. Mestre Jesus, luz do mundo. E a mensagem de hoje vem da obra Luz do Mundo, pelo Espírito Amélia Rodrigues e pelas mãos abençoadas de Divaldo Pereira Franco. Fica também indicação para a leitura. E é na introdução que vem a nossa mensagem. Antelógio. O homem dos nossos dias, no entanto, à semelhança dos homens de Israel do pretérito, tem necessidade de Deus, e por isso Jesus é inadiável, questão de encontro ou reencontro individual. Transitam em roupas juvenis os espíritos novos e dizem-se decepcionados com os ancestrais, procurando formar comunidades onde o amor deixe de ser comércio e a esperança se transforme em paz. Amargurados e inexperientes, porém, enveredam pelos caminhos das emoções e sensações inusitadas, tentando experiências paranormais por processos da ilicitude, derrapando consequentemente em lamentáveis conúbios com obsessões aparvalhantes que os dilaceram, afastando-os do amor e da paz. Eles que somente experimentam o opróbrio e desprezo dos outros, desprezando-se a si mesmos, assim retornando às condições de primarismo humano, com mais instinto do que celebração. Os adultos superconfortados transformaram-se em observadores inconscientes dos dramas gerais, negligentes quanto ao próprio destino, esperando o ensejo de refocilarem e apagar-se num nada, que lhes seria o tudo, o aniquilamento da forma e da consequência. Os mais velhos, aferrados às convicções hereditárias, acreditavam seja tarde demais para uma revisão espiritual da vida, como se pudesse ser tarde para aprender ou recomeçar. Os que se acreditam melhor aquinhoados intelectualmente, culturalmente, apreciam o impacto decorrente do choque das gerações e sorriem, como se encontrassem num campo de batalha em que sobreviverá o mais forte e o mais apto, a quem vencedor pretendem aliar-se. E a convulsão prossegue. Tudo porque Jesus continua desconhecido. E aí fica a nossa interrogação. Onde está Jesus? Convido a todos para entrarmos em harmonia de pensamentos e nos unirmos em prece. Pai amado, Jesus, nosso Mestre, benfeitores queridos, agradecemos a oportunidade da nossa existência, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui na CEPAL, nesse espaço físico que já nos é favorável, aprimorando conhecimentos,
para que possamos colocar em prática. Abençoa, Senhor, cada um de nós, os nossos propósitos benéficos a que viemos, os nossos familiares, as pessoas com quem convivemos, encarnados e desencarnados, que possam receber a nossa vibração de amor. E desde já, nossas vibrações positivas e benéficas para que o expositor Marco Antônio logre o máximo de êxito, amparado pela espiritualidade maior, Jesus e seus embaixadores espirituais. Que assim seja, Senhor. Com votos de muita paz, muita alegria, vamos receber o expositor Marco Antônio Padovani. Seja bem-vindo, amigo. Boa noite a todos. Que nosso Mestre Jesus envolva cada um em paz, em harmonia, e que esse sentimento alcance nossos entes queridos, nossos familiares. Hoje pela manhã, como faço sempre de costume, eu leio uma página da coleção de Emmanuel. E hoje eu iniciei o livro Pão Nosso. E na primeira página, antes de eu começar o trabalho, tinha esta frase: a humanidade necessita urgentemente de Jesus. Então eu reflexionei mais ainda e vi o quanto é oportuno para nós falarmos de Jesus. Falarmos da missão crística para iniciar. Deus, em sua infinita bondade, em sua infinita misericórdia, reconhecendo a nossa pequenez moral, reconhecendo a nossa ignorância, o nosso atraso, reconhecendo a limitada capacidade de compreender os valores da vida, nos concedeu então Jesus como a sua personificação máxima, para que pudéssemos sentir a presença de Deus. Então a vinda de Jesus na Terra tem esse significado, para que a gente sentíssemos a presença de Deus. Jesus foi o verdadeiro porta-voz divino. Segundo o Evangelho, o Mestre também veio viver entre os homens para cumprir a lei de Deus e dar-lhe o verdadeiro sentido. Então, Jesus veio nos ajudar no nosso progresso moral. E fez isso de acordo com o grau de adiantamento moral dos homens daquela época. Daí porque ele fez uso das parábolas para ensinar. Veio, portanto, Jesus também com a missão sagrada de implantar entre os homens, o reino dos céus na terra. Ensinar, então, o significado da vida maior. Esta é a missão de Jesus. Porque sem a vinda do Cristo, se a gente imaginar, nós continuaríamos estacionados na sombra da ignorância. Imaginamos a nossa vida hoje sem Cristo. Sem Cristo, sem a ciência da sua grandeza, todas as obras humanas se perderiam por faltar uma base sólida. A ciência não se sustentaria, as religiões e qualquer outra obra humana. Emmanuel nos diz o seguinte, que Jesus é o fundamento divino de todas as verdades da vida. Então hoje nós vamos falar um pouco, muito pouco, de Jesus, por causa do tempo e por causa da sua grande vida. Vamos recordar, reviver alguns de seus ensinos, de suas palavras, porque isso vai permitir que a gente conheça melhor Ele e assim a gente pode se aproximar
um pouquinho mais desse mestre amado. A gente vai ver que tudo o que ele fez nos impressiona pela grandeza moral, pela grandeza espiritual, pela sabedoria e pelo amor. E também vamos constatar que nenhum ato, nenhum gesto, nenhuma palavra é destituído de um significado. Tudo que ele fez tem um porquê, uma beleza particular. Então, nessa análise que a gente vai fazer de Jesus, é importante que a gente leve em consideração que época que viveu Jesus. Imagine quanto tempo para ele ter feito tudo isso. Que homens, qual o nível moral daqueles homens naquela época? Então é muito importante avaliarmos isso no contexto. Sua história é única. Jesus iniciou seu postulado aos 30 anos de idade. E ele iniciou numa festa de casamento, nas bodas de Canaã, aonde ele abençoou as almas em união, aonde ele abençoou o Instituto da Família, sua primeira aparição pública. E ele terminou a sua missão aos 33 anos de idade. Então, tudo o que ele fez foi apenas 3 anos. E o que é para nós ter 33 anos de idade hoje? É ainda uma época de maturidade, de pouca experiência. Daí porque nós vamos concluir que Jesus, o porquê ele é o Espírito mais puro e perfeito que já pisou na terra, ele é sem dúvida o nosso irmão mais velho. Iniciamos então Jesus com o nascimento dele. Porque a beleza da história de Jesus entre os homens já começa aqui, na forma em que ele chegou. Jesus chegou de forma discreta, ele escolheu um berço humilde, ou seja, uma manjedoura, uma humilde manjedoura, e ainda numa modesta aldeia de Belém da Judá. Então, o nascimento de Jesus por si só o nascimento, já nos traz várias lições. A primeira delas, o nascimento de Jesus significa, como nos diz Emmanuel, a comunhão direta do céu com a terra. Então, quando Jesus pisou aqui, a comunhão entre o mundo espiritual com o nosso se estabeleceu, de Deus conosco. Ao nascer, Jesus optou por vir desvestido de luxo, desvestido de ostentação. Ele era o rei, ele era o mestre, mas ele optou por essa condição, nos deixando então as lições de simplicidade, de desapego e sobretudo, de humildade. Só ao nascer, ele já nos deixa tudo isso. Essa imagem nós vemos Jesus convivendo com as pessoas, convivendo com todos. Jesus foi o peregrino da Galileia e ele conviveu com todas as pessoas. Ele conviveu com o objetivo de edificar o reino dos céus aqui na terra. Então ele convivia com todos os tipos de pessoas, com de má vida. Ele convidava à sua volta homens e mulheres simples, os desprezados, os espoliados, os doentes, os excluídos. Ele nunca desprezou ninguém, nem os homens do poder, como César, como Pilatos, como Públio Lentulus, que era o senador, como os doutores da lei daquela época. Então Jesus, indistintamente, ele ensinava a todos a elevação e a dignidade. Ele fazia isso buscando tornar aquelas pessoas humanos novamente, buscar resgatar a cidadania daquelas pessoas. E ele fazia então para todos, como nos faz até hoje, o convite da renovação e da luta pela sublimação. Ele nunca só pedia renovação, mas ele deixava claro que nós temos que lutar pela nossa elevação. Então Jesus, ao conviver com todos, nos deu o ensino
do amor e da solidariedade. Esta imagem, todos lembram, né? Quando Jesus falou: atire a primeira pedra. Então, no dia deste episódio, Jesus ele estava vindo pelo caminho das oliveiras, ele estava acompanhado dos discípulos. Quem nos diz isso é no livro que está aqui, Luz do Mundo, que foi a abertura de Amélia Rodrigues. Ela nos conta então que nesse dia Jesus estava chegando do caminho das oliveiras e, ao passar pelo lado do templo Nicanor, os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério, e apresentaram a Jesus essa mulher para que fosse submetida ao julgamento de Jesus. E daí os fariseus, os escribas, se dirigiram a Jesus e falaram: mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés manda que se lapidem tais mulheres pelo apedrejamento. Tu, pois, que dizes? Perguntaram a Jesus. Só que essa pergunta dirigida a Jesus não era para que fosse tentado preservar ali a pureza do patrimônio. Não era essa a intenção dos fariseus. Era criar uma cilada para que Jesus entrasse em contradição. Então, Amélia Rodrigues nos conta que Jesus, quando trouxeram a mulher, o que ele fez? Aquela mulher ultrajada, ele apenas olhou ela de relance. Olhou de relance e se abaixou, como está aqui na imagem. Se abaixou sensibilizado e com o dedo começou a fazer alguns rabiscos no solo. E a resposta feita pelos fariseus demorava. Jesus não respondeu ainda. E essa demora poderia criar muitas dificuldades. E novamente eles vieram para incitar Jesus. E tu, o que dizes? Aí nos conta que Jesus respondeu então a todos, abaixado: aquele que dentre vós estiver sem erro, atire a primeira pedra. Amélia Rodrigues nos conta os detalhes. Diz que essas palavras foram ditas por Jesus com muita segurança, com muita nitidez e com muita serenidade. E ele continuou escrevendo no chão. Abaixado, sabe o que ele fazia? Ele não eram os rabiscos sem sentido. Abaixado no solo, Jesus escrevia, na verdade, a marca moral do erro de cada um que estava ali o observando. Então, Jesus fez isso para que cada um que estivesse ali recordasse do seu próprio erro. Ela diz assim, que Jesus falava: fulano, ladrão, Beltrano, adúltero, ia escrevendo. Fulano, caluniador, fulano, corrupto. Era isso que Jesus estava escrevendo. O nome de cada um daqueles que estavam ali, com o seu respectivo erro. Então, o que aconteceu? Cada um que olhava e se identificava, fazia o quê? Em silêncio, saía um a um. E ainda a começar pelos mais velhos, que carregam mais erros. Então eles foram se afastando um a um, até que então permaneceu no local Jesus e a mulher. Neste momento então, a sós com a mulher, Jesus se levanta e, com doçura e compreendendo o drama íntimo daquela irmã, ele então com ternura diz a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Nem eu tampouco te condeno. Vai e não tornes a pecar. Então esse dia, esta lição nos deixa muitos ensinos. A situação, nós temos que considerar, naquele momento era muito grave, era muito perigosa.
Por quê? Porque os homens que estavam em redor de Jesus estavam inflamados de raiva, de ódio, querendo vingança, apedrejar aquela mulher. E Jesus fez o quê? Ele não se omitiu. Na verdade, Jesus nunca se omitiu durante a sua vida, né? Ele era portador da verdadeira coragem. Ele sempre se insurgiu contra as injustiças, aonde quer que ela se apresentasse. Então, nós temos que considerar que Jesus não estava ali acompanhado de um exército de soldados para o proteger. Ele estava acompanhado de 12 discípulos do bem. E ele enfrentou todos aqueles homens. Ele não usou de violência. Ele não impôs nada. E ele venceu a sua luta e deu a sua lição ali por sua autoridade moral e, sobretudo, pelo amor que ele tinha em seu sentimento. Quando Jesus se abaixou e começou a escrever, nós vemos aqui o quanto ele era inteligente, o quanto ele usou de psicologia, porque ele conseguiu acalmar todos aqueles homens de ira e atraí-los para que eles olhassem para o próprio erro. E ao olhar para o próprio erro, eles desviaram do desejo de vingança, que era o objetivo daquele momento. Então é muita inteligência e muita psicologia. Jesus também usou de sabedoria e de justiça. Por quê? Porque nesse momento, Jesus analisou todo o caso, de forma ampla. Ele não tomou o partido de ninguém, nem defendeu a mulher e nem defendeu os homens. Ele sabia que todos ali, a mulher e os homens, estavam mergulhados em erro. Jesus sabia que atrás de uma mulher adúltera há um companheiro oculto. Que atrás, em cada adúltera, se esconde um adúltero, se esconde um comparsa com o mesmo erro. Então Jesus não avaliou o lado da mulher, mas sim o conjunto de todos. E também se questionava, aonde estaria aquele que a infelicitou, aquele que explorou a fraqueza daquela mulher e a abandonou? Eram todos aqueles homens. Então, nós vemos o quanto Jesus usou de sabedoria e justiça, né? Não defendeu nem a ninguém, mas deu a sua lição. Então, todas as personagens dessa cena, Jesus ensinou o quê? A virtude da compaixão, da misericórdia e do perdão. Jesus também ergueu aquela mulher infeliz, ergueu ela do nada, né? Harmonizou a sua alma quando ele disse para ela, vai e não tornes a pecar. Jesus levanta a mulher. Então ele atua neste momento como libertador de consciências, porque ele sugeriu neste momento, quando ele fala vai e não tornes a pecar, ele sugeriu à mulher que ela adotasse um novo comportamento na vida, e ela adotou dali em diante. Então o mestre não impôs fardo a ninguém ali. Ele, ao contrário, afirmou que o fardo dele é leve e é suave a sua forma de julgar, a sua forma de analisar e de compreender. Ele analisou todo o contexto para dizer aquela frase, atire a primeira pedra. E também nos ensina que todos nós podemos incidir em erro, todos nós estamos sujeitos a errar, e que todos devem ter uma nova oportunidade. Também deixa claro que o problema não está em errar, e sim no perseverar no erro, que daí sim é um ato de ignorância e de leviandade. Então, se Jesus não condenou nem a mulher, nós não podemos condenar, porque todos nós somos seres imperfeitos. Mas a psicologia espírita, ela analisa essa passagem com outro ângulo também. Diz que a gente tem que atirar pedra, que tem que às vezes atirar sim. Só que não é nos governantes, não é atirar pedras nos políticos,
nem na sogra, coitada da minha sogra, levar uma pedrada, né? Não pode. Nós temos que atirar pedra na nossa consciência. A psicologia diz que nós temos que atirar, sim, simbolicamente, é claro, né? Não vamos pegar uma pedra e bater na cabeça. Nós temos que atirar pedras, porque é assim que a gente vai conseguir lapidar os nossos erros. E lapidando, nós vamos fazendo a nossa reforma e, consequentemente a isso, nós vamos conquistando, passo a passo, paz e harmonia. Jesus ensinando. Lembrando que ele só não ensinou, né? Ele testemunhou o que ele ensinou. Ele praticou. Emmanuel nos diz assim, que os ensinamentos e atos de Jesus constituem lições espontâneas para todas as questões da vida. Todas. Então vamos lembrar que foi Jesus quem nos ensinou a oração, né? A oração do Pai Nosso, composta de 7 versos. E ainda nos ensinou, orai e vigiai. Foi Jesus quem inaugurou o primeiro evangelho no lar, num dia, na casa de Simão, onde a conversa não estava muito bem, e Jesus então fala para Simão pegar as escrituras e faz o primeiro evangelho, né? Até hoje. Nos recomendamos isso em todos os lares. Foi Jesus que ensinou para que, pela não violência e pela paciência, quando disse, bem-aventurados brandos e pacíficos, porque possuirão a terra. Foi Ele que nos ensinou o perdão. Perdão a todos, inclusive aos inimigos, dizendo, amai os vossos inimigos e fazei o bem a que vos odeiam. Retribui o mal com o bem, oferecendo o outro lado da face. Mas Ele ensinou até quantas vezes devemos perdoar, que não é 7, mas 70 vezes 7, o que significa que é infinitamente, em qualquer circunstância da vida. Foi Ele que nos falou da lei de causa e efeito, quando disse que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Nos ensinou a compaixão e a misericórdia, quando narrou a parábola do bom samaritano. Nos sugeriu que tivéssemos bom ânimo na vida, né? Quando Ele nos falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Também nos falou do reino dos céus. Ele nos falou, salientando que a verdadeira vida não é aquela que transcorre aqui na terra, mas é a que é vivida aqui, mas no reino dos céus. Jesus, ao falar do reino, Ele também falou, meu reino não é deste mundo, nos falando então da vida futura, nos falando das esferas onde Ele procedia, e também o reino de Deus, o reino dos céus, tem o significado de sentimento, está nas nossas paisagens mentais e no nosso sentimento, o reino dos céus também. Então Ele quis, ao falar do reino dos céus, para que a gente dê mais importância às questões e valores espirituais aqui na terra. Também nos ensinou muitas outras coisas. Ele falou, por exemplo, sobre o dinheiro, quando Ele foi apresentado a moeda da época. E aí Ele recomendou o quê? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ainda nos advertiu sobre o dinheiro, sobre as fortunas, dizendo assim, pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Então Jesus nos dá a proposta aqui da importância do desprendimento dos bens terrenos. Em resumo, Jesus ensinou, exemplificou e deu testemunho que com amor todas as necessidades e dificuldades humanas se resolvem. Aqui temos Jesus diante de Pilatos. Jesus disse a Pilatos o seguinte, e para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. E neste momento, Pilatos se dirigiu a Jesus e falou, mas o que é verdade? E o que Jesus fez?
silêncio. Apenas silêncio. Jesus permaneceu calado. E Emmanuel nos ensina e esclarece que Jesus se calou porque Pilatos não tinha condições psíquico-morais para aceitar e para compreender as verdades que sairiam dos lábios do Mestre Jesus. Então, quantas vezes nós deixamos de ser sábio? Quantas vezes deixamos de nos calar diante do outro? Nós preferimos a discussão, nós preferimos o debate inútil e a perda de tempo. Então é melhor, como diz o ditado, se calar e deixar que o tolo fale. Vaninho que me lembrou disso. Então, que lição Jesus nos dá aqui neste momento? Que Ele ensinou, mesmo sem nada falar. E a importância que nós, na vida também, temos a necessidade de algumas circunstâncias se calar também. Aqui vemos Judas entregando Jesus. Nessa passagem, então, a gente vê ali, Judas acompanhado dos soldados. Ele se aproxima de Jesus, todos sabem, e beija a sua face para identificar Jesus perante os soldados. E o que Jesus responde a Judas? Amigo, a que viestes? É impressionante estudar Jesus. Então os soldados se aproximam, prendem Jesus e o levam. E Emmanuel, comentando esta passagem, nos diz o seguinte: que neste momento Jesus, com sublime serenidade, recebe carinhosamente, sabe quem? O traidor. Imagina como nós receberíamos um traidor. Então Jesus recebe o traidor saudando como amigo, sinceramente saudando como amigo. Então, neste momento, nessas circunstâncias, Jesus não se queixa, não maldiz Judas, não deseja mal, não acusa Judas de nada. Eu me coloco no lugar, eu nem consigo imaginar. Então, a mensagem desse ensino é que Jesus, até o fim da sua gloriosa missão de verdade e de amor, ele agiu com otimismo, ele agiu com serenidade e ele aproveitou todas as oportunidades que lhe vieram para praticar o bem, para praticar a caridade. Ele perdoou na hora Judas, o acolhendo como amigo. Então esse gesto é de beleza espiritual, porque ele nos ensina que é preciso oferecer portas ao bem em todos os momentos e circunstâncias da vida, seja boa ou ruim. Nesta, Jesus ensinou, sempre dê portas ao bem. Aqui, Jesus curando. Mas antes de falarmos de cura, vamos lembrar que Jesus era portador de saúde integral. Não é só saúde, é integral. Por quê? Porque toda a sua vida foi desenvolvida num plano de integração profunda com a consciência divina. Por isso que Jesus detinha saúde integral. Ele conservou a sua individualidade num perfeito equilíbrio psicofísico, ou seja, espírito e matéria. Por isso, a saúde integral. E vemos aqui um caso apenas de que Jesus curou fisicamente leprosos, devolveu a visão a cegos, ressuscitou Lázaro, curou deficientes, curou mudos, libertou pessoas obsediadas e muitas outras. E o que fazia Jesus quando se deparava com um aflito, com um doente? Ele primeiro aliviava a aflição da pessoa e depois ele sugeria para que aquele irmão adotasse um novo comportamento. Porque se não fosse adotado um novo comportamento, uma nova mudança, seria impossível que aquela pessoa, curada fisicamente,
conquistasse paz espiritual e saúde integral. Então, por isso que Jesus, Ele é o grande médico das almas, né? Ele deixou claro: eu vim curar almas e não corpos. Deixando claro que a raiz dos problemas físicos, a origem dos nossos problemas, das nossas doenças, dos nossos sofrimentos, está no espírito, não no corpo físico. Jesus, então, nos deixa a proposta de reabilitação física, mas de arrependimento, como condição para a conquista dessa saúde. Essas eram sempre a proposta ofertada nesses momentos. Exatamente aquilo que ele ensinou na parábola do filho pródigo. Mas Jesus foi muito mais que isso. Jesus foi filósofo, foi psicólogo, foi psicoterapeuta superior. Por que psicoterapeuta superior? Porque Jesus tinha a capacidade de compreender os problemas humanos. Jesus, por isso, tinha condições de oferecer conteúdos libertadores para as pessoas. Então, até hoje, Jesus é considerado, na atualidade, o terapeuta por excelência, porque ele rompeu as barreiras da personalidade dos pacientes. Jesus conseguia penetrar na consciência. Como o Vanim falou, Jesus fazia um scanner espiritual da pessoa. Ele conseguia entrar nos arquivos do inconsciente, individual e coletivo, e dali arrancar a culpa que estava afligindo aquela criatura. E aí então ele tinha condições de proporcionar um estado de libertação e de recomposição daquele ser. São muitas as qualidades, os atributos de Jesus, as virtudes. Não é possível, nem agora, nem num dia, falarmos de tudo isso. Então eu só vou citar alguns descritos por Joana de Ângeles, como ela coloca Jesus à luz da psicologia espírita. Diz para nós que esse é o exemplo, é só de Jesus. Humilde, pacífico, jovial, paciente, alegre, afável, otimista e confiante, sem rotina e sem ansiedade. Aqui na ansiedade eu quero abrir um parênteses para lembrar que Jesus não tinha ansiedade nenhuma, bem diferente da nossa vida. Por quê? Porque ele vivia cada momento sem preocupação pelo dia de amanhã. E por isso ele deixou claro e nos ensinou, né? A cada dia bastam as suas próprias preocupações. E ele também foi o iniciador da mais pura e sublime moral. Mas não é só isso. Considerado o protótipo da felicidade, síntese de harmonia emocional e equilíbrio fisiológico, ser destituído de inconsciente perturbador, revolucionário, ético-moral por excelência, detinha uma linguagem dinâmica, desobsessiva e sem compulsão. Jesus, exemplo de individuação e representa para nós a meta final. E por último, co-criador do planeta, símbolo do amor integral, ser mais notável, puro e perfeito, modelo e guia para a humanidade. Teria muito mais qualidades, virtudes, mas o tempo não nos permite. Jesus na cruz. Todos sabem que Jesus foi perseguido, foi ultrajado e foi submetido a muitos sofrimentos, duros sofrimentos, e tudo sem culpa. Em toda a sua vida, e até neste momento de maior dor, ele age com perseverança. Ele não se queixa, ele não reclama de nada. Jesus foi despojado de tudo, mas ele tinha 2 tesouros de que ele não abriu mão, que foram os tesouros da paz e da alegria
que ele manteve ali neste momento doloroso. Quando ele foi suspenso e pregado na cruz, ele também manteve serenidade. Jesus, neste momento, imaginem, ele manteve equilíbrio, e um equilíbrio inalterável, né? Imagina a gente nessa circunstância. E ele manteve serenidade porque ele detinha total domínio espiritual. E também porque em todas as circunstâncias da vida, ele sempre estava em comunhão com Deus. Também Jesus nos ensinou na cruz a lição da caridade e da renúncia. E essa lição a gente vê que no último minuto de vida física, um anjo desce ao lado do mestre, e o que ele faz? Ele não se preocupa com a dor e com a sua situação, e ele pede ao anjo que vá imediatamente em socorro de Judas, que tinha acabado de se suicidar. Então Jesus, ele só não renunciou uma coisa, ao ideal de amar. O resto ele renunciou tudo. E ele nos deixa também, neste momento, a lição do perdão. Quando ele disse: Pai, perdoar-lhes, porque não sabem o que fazem. Tudo isso ele ensinou neste momento doloroso. Só que a missão de Jesus, ela não terminou na cruz. No dia seguinte ao Calvário, o que acontece? No dia seguinte ao Calvário, Maria de Magdala vai e se senta ao lado do sepulcro, que estava aberto. E o corpo de Jesus não estava mais lá dentro. Então ela começa a um pranto, né, incontrolado. E ela pensava, Maria de Magdala, onde levaram o corpo de Jesus? Por que sumiram com o corpo de Jesus? E em dado momento, Maria se volta para trás e olha e vê a alguns metros de distância um homem se aproximando e lhe pergunta: mulher, por que choras? Que buscas? Jesus falou: Maria. E Maria, voltando-se para ele, disse: Mestre. Neste momento, Maria então entra em profunda felicidade ao ver que aquele homem era Jesus redivivo. Então nós sabemos que Maria foi a primeira pessoa a ver Jesus. Mas alguém já se perguntou por que razões deixou Jesus tantas pessoas mais próximas a ele para se apresentar a Maria de Magdala pela primeira vez? Por que Jesus não se apresentou à sua mãe em gratidão a ela como mãe? Por que Jesus não apareceu para os discípulos, que eram seus amigos, seus amados? Por que Jesus então não apareceu para Pedro ou João, que eram os mais próximos? Então a gente vai ver que tudo na vida de Jesus tem um porquê, tem um significado. Então esse gesto de Jesus optar por aparecer para Maria de Magdala é de muita misericórdia, de muita sabedoria. E sabe por quê que ele se apresentou para ela? Porque dentre todos os vultos, todos aqueles da Boa Nova, todos os discípulos e aqueles que seguiram Jesus, ninguém fez tanta violência a si mesmo como a obsidiada Maria de Magdala. Ninguém como Maria errou tanto. Maria teve uma existência angustiosa, cheia de erros, cheia de vícios, cheia de obsessão. Maria teve uma paralisia total na sua alma, no lado espiritual. Então Jesus aparece para ela, por este motivo, porque os demais, os discípulos, a mãe de Jesus, eram pessoas voltadas ao bem desde o começo.
mas Maria não. Então, ninguém como Maria de Magdala se transformou à luz do Evangelho para seguir o Mestre. Maria de Magdala foi a pessoa em que ocorreu a maior transformação moral em menor espaço de tempo de todos do Evangelho. Jesus fez o que aqui? Exatamente aquilo que ele ensinou. Ele falou que os sãos não precisam de médico. Então, ele foi aparecer para quem mais necessitava naquele momento. Só que além desta lição valorosa, Jesus deixa uma outra mensagem neste dia. A mensagem, a maior prova da imortalidade. A imortalidade da alma. Porque ao Jesus, ao aparecer Maria, ele mostrou para todos nós que ele estava vivo, que ele vivia, que ele estava radioso, que ele falava, que ele apareceu para todos, demonstrando para nós que a vida continua, que a morte física não é o fim. Eu quero dizer então, queridos irmãos, como reflexão final, que nós tivemos aqui a oportunidade de rever algumas passagens da vida de Cristo, algumas apenas. E uma última reflexão nos cabe fazer então. Lembrar que Jesus veio até nós e ele cumpriu a sua missão de implantar o reino de Deus aqui na terra. Nos deixou o Evangelho, nos deixou a Boa Nova, todas as lições necessárias para nós. Porém, passado o reino do Cristo, o que aconteceu? O mundo novamente se perdeu. O mundo novamente voltou a se abalar. E por quê? Porque o homem foi, pouco a pouco, se distanciando da mensagem do Evangelho. Então, o homem de hoje, à semelhança dos homens de Israel lá do pretérito, ele sofre das mesmas necessidades. Ele tem a mesma falta de Deus ainda, ele sente. A única diferença são as circunstâncias do tempo e da população que mudou. As necessidades são as mesmas. Então, o mundo vive uma convulsão moral. Por que vivemos essa convulsão? Porque Jesus, ele continua desconhecido. Os problemas sociais, morais e políticos estão aqui conosco até hoje, porque Jesus continua ignorado. A depressão, o vazio existencial, a insatisfação, a violência, a corrupção e tantas outras enfermidades físicas e morais estão convivendo com a gente. Por quê? Porque continuamos vivendo distantes do Mestre. O homem foi capaz de chegar à Lua, está com os pés quase em Marte já, O homem deu passos significativos no progresso intelectual, desenvolveu grandes obras, a internet, os computadores, avançou muito na medicina, mas não penetrou o âmago do próprio ser. O homem ainda não entendeu por que nasceu. O homem ainda não entendeu o significado verdadeiro da vida, tampouco o significado verdadeiro do que é felicidade. E tudo isso por um único motivo, porque Jesus prossegue desconhecido dos nossos corações. No entanto, nós temos esperança. A esperança ressurgiu, porque Jesus continua no leme de nossas vidas e Ele, quando aqui na terra, nos prometeu um outro Consolador. Se me amais, disse Ele, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Vos ensinará todas as coisas, e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então passou-se 18 séculos do advento do Cristo, mas a sua promessa se cumpriu. Chegou até nós o Consolador prometido para novamente
nos impulsionar ao progresso moral. E a doutrina espírita é, sem dúvida, a materialização da promessa de Cristo, porque é uma doutrina de ordem divina, é uma doutrina que não é dos homens, não tem nacionalidade alguma. É a nova ciência que veio revelar aos homens a existência de um mundo espiritual, como também a relação deste mundo espiritual com o nosso mundo físico. É a ciência que chama os homens à observância da lei, ensinando todas as coisas e fazendo compreender hoje o que Jesus nos disse lá atrás, por parábolas. A doutrina espírita é a ciência que nos oferece a chave da vida futura, demonstrando a imortalidade da alma, a lei natural da reencarnação, a lei de causa e efeito e, sobretudo, proporciona consolação. Consolação a todos os que sofrem e também dá causa justa e fim útil a todas as dores, demonstrando justiça divina em tudo. Sem dúvida, o mundo nosso de hoje, o mundo da atualidade, vive a grande noite moral. A grande noite moral nós estamos vivendo. No entanto, a única e melhor solução para todas as angústias do mundo é Jesus. Ele continua caminhando em todas as direções. Seu Evangelho Redentor vai triunfando palmo a palmo no terreno dos corações humanos. Ele continua sendo, então, Jesus, aquele amigo, aquele irmão próximo, que ama, que serve, que espera, que é compassivo e amigo, que ensina e pacientemente está intercedendo junto a Deus para nós todos que estamos ainda na retaguarda do progresso moral. Então, aquele que tiver desejo sincero de Jesus, de seguir Jesus, que tiver desejo sincero de reencontrá-lo, porque nós já tivemos com ele em algum momento. Quem tiver esse desejo precisa conhecê-lo profundamente, precisa estudar sua doutrina profundamente, porque é necessário que a gente assimile, que a gente entenda, que a gente aceite e concorde com seus ensinamentos, porque sem isso não é possível que a gente pratique aquilo que ele ensinou. Eu preciso entender, aceitar no meu íntimo para poder praticar. E o Evangelho só não será útil se for sentido e se for vivido e ainda em clima de serviço e de edificação. Então, só assim nós poderemos adentrar na seara da iluminação interior, adentrar realmente na nossa reforma interior, que vai nos proporcionar paz, equilíbrio e saúde integral. E só assim que nós poderemos eleger de coração Jesus como sendo, de fato, o mestre e nosso guia e modelo da nossa vida. E para encerrar, eu quero lembrar que na última reunião de Jesus com os discípulos, na última, ele criou um novo mandamento. Ele se dirigiu aos discípulos e criou um novo mandamento. E esse mandamento veio engrandecer e veio ampliar aquele outro ensinamento que está constituído na regra áurea. Então Jesus se dirigiu a todos e disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então isso resume tudo o que foi dito aqui. Muito obrigado pela atenção, muita paz a todos vocês. E agora eu quero convidar minha mãe, que vai declamar um poema. Não sei qual é o nome, mas é sobre o tema Jesus, luz do mundo. Diante de nosso irmão maior, diante de tanta grandeza, deste irmão que nos adotou, prometendo ao Pai que nenhum de nós se perderia e que não desiste de nós nessa jornada que não sabemos nem
de mencionar pela grandeza dessa missão que o Senhor. Então nos resta aqui fazer o poema da gratidão, expressando a Jesus nossa gratidão. Senhor, nós te agradecemos pelo sol que nos aquece e ilumina, pela constelação que nos encanta e fascina, pela vegetação que nos protege e purifica, pelo ar e pela água que nos vivifica, pela beleza e perfume das flores que nos enebria, pelo sorriso da criança que nos enche de alegria, pela grandeza da terra e tudo o que ela encerra, por fazermos parte da sua criação e vivermos sempre em constante evolução, pelo exercício da fraternidade, nos conduzindo à perene felicidade. Enfim, Senhor, te agradecemos por este valioso presente, a ciência, a vida, o amor, a família, os amigos, e por vós, Senhor, na vida da gente.